Bom, falar da história de Brusque tem que falar um pouco de Ciro Rosa, né? O Canal Aberto começa hoje, essa semana, com um programa muito bacana, muito exclusivo, né? Como todos os programas do Canal Aberto são, porque a gente retrata a história de Brusque, a gente fala de política, fala do voluntariado, né? Esse Canal Aberto, porque a gente fala para a cidade de Brusque, especialmente para a cidade de Brusque. E Ciro Rosa faz parte da história dessa cidade, porque existe uma Brusque antes e uma Brusque depois, quando o prefeito Ciro Rosa assumiu o governo da nossa cidade aqui. Eu me lembro, em 88, ele sentou lá na FM 104, né, saudosa FM 104, hoje é Guararema, né? E naquele momento ele sentou, como eu falei numa entrevista com ele, né, ele sentou lá junto com o Saulo Tavares, e sentou lá comigo, que eu estava começando no rádio, na verdade. E, a partir de 89, Ciro Rosa assumiu. Nós não tínhamos rodoviária, nós não tínhamos muita coisa na cidade, né? E aqui, uma saudação especial a ele por esse trabalho, né? Por esse amor a Brusque também. Mas, falar de história, né? Você nunca pensou em ser político. Eu lembro que você tinha, direto e indiretamente, mais de 30 empresas, você tinha ligação na época, né? Você trouxe a malha para Brusque, né? Na verdade, eu, com muitos jovens, saí daqui, fui para São Paulo, Rio de Janeiro, porque a gente completava a maioridade e aqui não tinha emprego, não tinha. Então, as oportunidades era São Paulo, por exemplo, que era o coração do Brasil, é uma cidade próspera e tal. E pelo fato de a gente sair aqui do sul, de Santa Catarina, já tinha uma certa preferência lá, né? Mas eu me lembro que cheguei em São Paulo de noite, eu já estava empregado. Depois fui para o Rio de Janeiro e tal. E concluí meu estudo no Rio, trabalhei em diversas fábricas, sempre dentro do setor têxtil, né? E depois acabei voltando para cá, voltei para me despedir, porque eu ia para a África do Sul e acabei ficando. Quer dizer, o destino... Eu não tinha planos de voltar ainda, né? Mas... E aqui estou, né? Eu não tinha plano de vir para me despedir e acabei ficando em Brusque, né? Agora, África do Sul, essa eu acho que pouca gente sabia. Você estava pronto para ir embora para a África do Sul? Porque do Rio de Janeiro eu gerenciava uma grande fábrica, que era a Esperbe, aqui no Rio Grande do Sul. Aí eles entraram em contato comigo, o cônsul, né, da África do Sul, lá fala inglês, tá? E ele falava mal português e eu não falava nada de inglês. Eu digo, mas ele estava no Rio, na escola. Eu falei, não, mas isso é questão de pouco tempo você aprende a língua, né? E eles estavam fazendo uma faculdade de engenharia têxtil na África do Sul e precisavam de professores na área técnica. Então eles foram ao Rio, né, lá na escola do Senai do Rio, e eles entraram em contato comigo e eu gerenciava essa fábrica, mas já acabei aceitando, né? E eu aceitava esses desafios, eu gostava disso. Você sempre gostou de desafio? E quando eu voltei para me despedir daqui, que estava pronto para ir para a África. Na época eu era noivo com a Denise, e aí cheguei em Blumenau, e o meu sogro disse, não, pô, você está indo para lá, e a Denise, né, você diz, pô, 6 anos de namoro, agora, mas eu volto para te buscar, você vai voltar nunca, né? E aí ele lia muito jornal, e estava no jornal, acho que era o Diário Catarinense, e no Jornal do Estado, ali, que tinham um concurso, estava aberto, né, o concurso que ia encerrar na segunda ou terça-feira, ou coisa assim, para tocar o Laboratório Físico e Químico aqui do Senai, o Lafite, né? E ele dizia, olha, isso é por Deus, é na tua cidade, é da tua área. Aí insistiu muito, e eu falei, olha, só para satisfazer, eu disse, tá bom, então você liga para lá, né? Isso era uma sexta-feira, e segunda-feira ele providenciou isso, fez a inscrição. E sei que foram 2 ou 3 dias, né, de seleção, e eu acabei sendo escolhido e acabei ficando por aí. Está entendendo? Quer dizer que nada acontece por acaso. Não, por acaso, que eu não tinha planos de voltar, né? E depois foi muito bom para a cidade, porque a gente entrou, que vinha, trabalhei em diversas empresas dentro do Brasil, né? Eu era classificador da Bolsa de Mercadoria de São Paulo, classificador de algodão, então eu conhecia muitos industriais, quase todos do Brasil, as fábricas mais importantes e tal. E eu contribuí bastante no sentido de introduzir a malharia, sabia que a tendência era a malharia, porque aqui em Brusque é o berço da fiação, né? E se fazia o pano convencional, quer dizer, marcas. E nós tínhamos aqui um conceito muito grande ali, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil também, que era o Renault, a floresta do Renault era conhecidíssima, né? A Bit, o Schlesser, e fora as outras que tinham aí, que nós tínhamos, né,
perante este mercado, assim, um conceito muito grande, né, o que era produzido aqui em Brusque. E só que a malharia não tinha ninguém costurava malha, nada, né? E aí eu sabia que a tendência era para isso. Você vê que hoje o setor de malha emprega mais, né, tem um faturamento maior, ou arrecada mais do que o pano convencional, né, que se fortaleceu bastante nesse sentido. Né? Agora, uma pergunta que eu sei de uma história, não sei se você vai tocar nesse assunto, você tem toda a liberdade, né? Que você estava na sua casa, né? Eu não sei direito a história, não me lembro direito, mas eu lembro que Celso Bonatelli se tornou um grande amigo seu, né? Ivo Barney também, que é na época e tal, foram lá bater na sua casa, né? E porque eu acredito que você nunca pensou em ser prefeito de Brusque. Não, inclusive quando foi em 86, e eu acabei me filiando no PFL, eu tinha muita ligação com o Ciro Javaerte, né, com o Pilolo, enfim, com os políticos... Doutor Nica. Mas eu não era filiado em nenhum partido. E sempre houve o doutor Jorge Bornoz querendo que me filiasse no PFL e tal. E eu... Quando foi em 86, tinha eleição para deputado e governador e tal, vieram me procurar para ser candidato a deputado. Eu digo, não, de maneira nenhuma, tal. E aí disseram o seguinte, aí uma hora eu disse assim, olha, se fosse ainda para prefeito, porque para prefeito teria alguma coisa para contribuir. Sei que o caminho é difícil, né? Só tem, é pela via democrática, através dos votos. Mas se eu lá chegar, eu tenho certeza que posso contribuir muito, né? E seria outro caso. Aí eles acabaram me filiando no PDT. Foi o Jalcio Barreto, aquele pessoal. Eu lembro. E, pô, esqueci, eu não falei mais em política, nada. E quando foi a eleição para prefeito, né? 88. Eu me lembro que vieram, não quero e tal. No último dia, estiveram lá em casa. Eu morava na rua Riachuelo, aí teve o Bonatelli, o Barney, o Heraldo e tal, né, para o Heraldo seu vício, eu disse que não queria e tal. E quando foi ali para 9 horas da noite, eu disse, pô, eu sei que é difícil chegar, né, eu não me preparei ainda politicamente, né, você... Na época não tinha o número de eleitor que tem hoje, né? Mas era bastante, a cidade não era assim tão pequena, né, cara? Eu digo, não, é difícil conseguir os votos para isso, né? Mas eu tive muita sorte porque eu me criei aqui na cidade, eu jogava futebol, eu pescava, trabalhei nas fábricas, entende? Então a gente conhecia muita gente, tá entendendo? Eu pensava que era desconhecido, mas não era, eu era até bem conhecido, na verdade, né? E mesmo depois, quando eu voltei, já voltei em 76, trabalhei em outras fábricas de cereja, comecei a dar assistência para empresas, tá entendendo? E sempre batalhando e sempre muito entusiasmado com o setor têxtil, que a nossa cidade estava... O alicerce, na verdade, era em cima do setor têxtil, né? Bom, e percebi que quando saí candidato, que a gente até conhecia bastante gente, né? Bom, em Brusque vivia um momento, você sabe, né? Quando eu introduzi aqui a malharia, até os anos 80 e tarará, vinha muita gente, aliás, que vinha aliás, gente daqui que buscavam, né, ter seu emprego fora daqui, especialmente em Gaspar, Blumenau, trabalhava na fábrica de linha Círculo, na Teca, na Kremer, nas Texo, Fabril, empresa Garcia, Hering, né? E depois, com o tempo, nós conseguimos fazer uma inversão, né? Já surgiu os empregos aqui. E hoje você vê, logo depois, eu me lembro nos anos 90, já tinha gente, né, de Blumenau, de outros, que vinham trabalhar em Brusque, fizeram uma inversão, né? Então isso quer dizer que tudo é possível. Uma cidade ela é só forte, entende? Né? Ela só é boa, se ela, vamos dizer, é próspera, é graças ao povo. Porque o prefeito é apenas uma pessoa que dá ali durante 4 anos, né, para
para governar e fazer, naturalmente, né, não, e fazer uma gestão que venha a agradar a reivindicação do próprio eleitor, né? E a cada 4 anos, né, através da expressão espontânea de cada um, que se escolhe, né? Por isso tem que ter muita atenção no momento de escolher, né? Porque se escolher errado, tem que esperar 4 anos para mudar. E isso, para o município, passa a ser um grande atraso. Mas Brusque viveu, né, um momento muito importante, que se destacou em todos os sentidos, se fortaleceu. Graças ao povo, nós tínhamos dentro da administração um corpo voluntário gigantesco, pessoas que se doavam, né, à frente das questões sociais, da preparação de emprego, na preparação do indivíduo, nas aberturas, né, para que os nossos filhos tivessem acesso aos bancos escolares, enfim. E isso, na prática, a gente comprovou e que trouxe um excelente resultado, né? Porque é o seguinte, a eleição, quer ver, é um momento, né, uma contingência e tal. Pô, e ela, às vezes, abre aí acaba abrindo uma ferida, né? Mas o político é aquele que tem a capacidade de cicatrização rápida. Não importa de quem ganhou, é importante que todos estejam juntos. Para a cidade, né? Para a cidade, porque tudo que você faz, né, é para o interesse, né, e os resultados vão para a coletividade, não é verdade? Não é para esse partido, para aquele partido, né? E muitas vezes as pessoas confundem, né? Eu até fazendo um gancho que você está falando, o Arivec já esteve aqui, né? Eu perguntei para ele até quando o Brusque vai um assoprar, outro vai morder, ou seja, eu sou contra, eu sou a favor, e o que vale é o que eu quero, tipo assim, né? Porque a cidade, ela teve aí 10 candidatos a deputado estadual, 7 ou 8 a deputado federal. Tudo errado. Por que nós não sentamos numa mesa e falamos assim, ó, Brusque precisa, está aí a falta de representatividade, olha Blumenau como tem obra, olha Jaraguá como mudou. Eu comentei, inclusive, há 32 anos atrás, há 37 anos atrás, quando eu cheguei em Santa Catarina, 32 em Brusque, eu morava em Blumenau, e eu fui e visitava, trabalhava na São Paulo Alpargatas, Itajaí mesmo, Itajaí, era desse tamanhozinho, Itajaí, cidade escura, suja, não tinha lá muitas opções em Itajaí. Olha o que é Itajaí hoje. Mas por quê? Representação política. Infelizmente, no Brasil é assim. Blumenau, olha Jaraguá do Sul, gente, impressionante como cresceu. Fiz essa pergunta para ele, o que você pensa sobre isso? Olha, na verdade, aquilo que eu te falei, você tem que estar inserido dentro do contexto. Me lembro quando se deu a largada, você inclusive foi candidato, eu tive essa conversa contigo, disse, Banana, você seria uma pessoa indicada para representar não só o município de Brusque, mas o Estado como um todo, junto na esfera federal, né? E que, na verdade, né, te falava também que era muito difícil pelo número de candidatos. Nós temos um contingente eleitoral resumido, entendendo, em relação ao Estado. E com sabedoria, no passado não tão distante, nós tínhamos 2, 3 deputados estadual, você lembra? Federal, porque aquilo era tudo feito numa aproximação com os municípios vizinhos daqui e de lá e tal. Eu me lembro que uma vez, foi em 94, se não me engano, ou 98, não, 94, eu acho que eu fui deputado e não tinha nenhum de Joinville, porque também lá trocentos candidatos, tinha muito voto, mas muito candidato. Dividia muito. Está entendendo? E sabe que Joinville é uma cidade que migrou para lá muitas pessoas de tudo, né, do oeste, do leste e tal. O Brasil está em Joinville. Está em Joinville, né? E, então, o que acontece? Aí mesmo que sai um candidato lá do oeste, de repente tira o voto lá e acolá e tal. Então, depois eles decidiram que da importância, nós são 297 municípios, né, e são 40 deputados, e Brusque sempre esteve presente nesse período que entrei na política. Tá? Isso foi muito importante, não só para Brusque, mas para toda a região. Então, você tem que ter, na verdade, a não ser que se você é um cara muito relacionado no Estado, tá entendendo? Mas se perdurar esse número grande de partidos a lançarem candidato, eu não sei quando é que o Brusque vai fazer
E Brusque sofre com isso, né? Mas, claro, né, numa partilha de um orçamento, naquilo que é necessário, você tem a voz direta, são 40 deputados, são 297 municípios, você se faz presente, você está sempre trazendo, né, em qualquer discussão, as necessidades do teu município, né? E por o fato de você ser um parlamentar, que também vai ter um poder de decisão, é claro que o governo, né, ele vai acabar ali atendendo às suas reivindicações, não foi na totalidade, mas numa parte sim. Né? Então, e Brusque ficou muito tempo no ostracismo, e nós começamos a mudar essas coisas. Né? E até acho também, né, quando a gente voltou para cá, às vezes as pessoas perguntam, pô, mas tantas obras bonitas que foram feitas em Brusque, desde plano de contenção de cheias, de prefeitura e fórum, e aí vai, rodoviária, e casas populares, e uma série de coisas que foram feitas, a educação, que nós teremos alguns prêmios a nível de Brasil, né, daquilo que se fazia aqui e tal. E eu falei, olha, a obra mais importante, eu acho que nós fizemos em nossa cidade, é aquela que você não vê com os olhos. A obra mais importante foi que a gente conseguiu, né, colocar na cabeça das pessoas que as oportunidades aí estavam, mas que nós tínhamos que arregaçar as mangas e ir para a luta. O poder público ele tinha que ser uma peça importante na parceria, porque o capital e o trabalho têm que andar lado a lado, né? E o poder público, um órgão facilitador, quer dizer, ágil, rápido, mesmo, tu não vê o capital que estava vindo para cá por causa da insegurança e a burocracia que emperra desde para você abrir uma empresa, ao encerrar, e nós facilitávamos isso. A gente colocava um tapete vermelho para a vinda do capital. Sem o dinheiro tu não consegue, sem a força do trabalho também não. Tu tinha que investir o quê? Na preparação do indivíduo. E a gente conseguiu romper, né, esta atadura do cordão umbilical das pessoas que aqui viviam, que achavam que estavam só na dependência da força econômica existente no momento. Mas a força econômica no momento não existente, ela não prendia ninguém. Mas o povo que assim achava que era tão difícil você arrumar um emprego, e quantas pessoas entravam em desespero quando perdiam o emprego. Né? Eu me lembro que, na minha fase mesmo, Banana, para tu arrumar um emprego nessas fábricas que existia, a mão de obra estava sobrando, aí teu pai, tua mãe, teu tio tinha que trabalhar 30, 40 anos, que nunca faltou um dia e dizia assim, o Banana está credenciado. Né? A indicar, né? A indicar alguém. Né? E eu, com 8 anos, eu sentava na mesa para almoçar, aí minha mãe já vinha com 2 pedacinhos de barbante antes do almoço e me dava para eu treinar o nó de tecelão, porque quando eu fizesse 14 anos, eu ia trabalhar na fábrica, né? E o nó de tecelão precisava saber, entende? É um nozinho. Já na época a preocupação da mãe. Sim, tu ia te preparando, né, qualificando para tu poder um emprego dentro do setor têxtil, né? É que nem a pessoa que fosse trabalhar numa confecção, as mães já ensinavam, né, as meninas a costurarem e tal. Né? E aí mudou, né? Brusque hoje é metal mecânica em todos os segmentos. Você tem oferta de oportunidade, né? Não é mesmo? E além das empresas investirem bastante na preparação de vindo, quer dizer, qualificando a mão de obra, proporcionando a vinda do capital para cá, nós tivemos Senac, SESI, enfim, uma estrutura voltada a isso que eu estou lhe falando, né? Na qualificação profissional do indivíduo, e que com isso veio para cá o capital e as coisas se multiplicaram, e o poder público foi peça fundamental. Nós tivemos um período meio que se distanciou. Por quê? Esse partido pregava o quê? O PT começou a pregar, né, o divorciamento do capital e do trabalho. Eu me lembro que aqui todas as fábricas, até o Banco do Brasil tinha aqui as associações, porque se você trabalha numa empresa, se ela for bem, você vai bem. E se por acaso ela vier a quebrar, você vai ter que arrumar um emprego em outro lugar. Hoje nós estamos vivendo um grau de dificuldade, né, na expansão industrial em função daquilo que se colocou de amarras, desde as questões trabalhistas, desde as questões de previdência, desde a burocracia para se abrir uma empresa, que tem tudo que ser repensado. Né? Para facilitar e não complicar, né? Sim, para que a vida do captação não venha.
está entendendo? Outro dia perguntaram lá ao ministro da China, faz uns 2 anos atrás, que a China tem grande interesse em fazer investimento no Brasil. Mas aí tu estuda a legislação, assusta, né, do trabalho, não, aí é isso aqui e tal, mas tem os custos invisíveis, né? Aí eu pensei, mas qual é o custo invisível? O custo invisível é aquilo que a lei tem aqui, você cumpre com todos. Daqui a pouco entra uma ação trabalhista, né, reclamando isso e aquilo, e o cidadão acaba ganhando, a Justiça do Trabalho decide que ele tem razão. Então, isso não está na lei, né? Tu está entendendo? Então, está na interpretação. É aquela história que eu te falei, o patrão, para ter dinheiro, o empregado, tu está me entendendo? Só que já com a reforma, mini reforma trabalhista, já inibiu essas situações, né? Hoje já tem, né, pelo menos um parâmetro, diz assim, você está reclamando isso, se não tiver direito, você vai pagar. Direitos e obrigações. Viu como diminuiu as ações? Então isso aí precisa, senão o Brasil vai ter dificuldade. O capital, eu li outro dia que tem 1,8 trilhão disponível, né, de dólar no mercado, porque o capital ele vai aonde ele pode se multiplicar. Né? E o olho do furacão, o centro das atenções de quem detém esse capital é o Brasil. O que nós precisamos é fazer essas mudanças que estão acontecendo. Eu acredito que o Brasil, né, claro, vai demorar para chegar naquilo que nós queremos, mas vai recuperar tudo aquilo, né, o perdido. Mas o PT, então, que teve essa capacidade. Você vê que nós temos aqui as associações nas fábricas, todas tinham. As pequenas, grandes. E eu me lembro que jogava futebol, bote, baralho, o que fosse, festa de filho de funcionário, comunhão, etc. Estava tudo ali, patrão e empregado sentando junto, numa harmonia, né? E o empregado querendo que a empresa fosse bem. E o cara dizia com orgulho, eu trabalho em empresa tal, né? Outro jogava futebol. Bom, quando começaram, né, com essa prática, né, que o PT... né, fazia tipo de uma lavagem cerebral, o que aconteceu? Distanciamento. Claro, você, patrão, vai sentar na pessoa do teu inimigo, ou vice-versa, você, empregado, vai sentar com o patrão, que ele se vendia como um bandido. Houve esse divorciamento total, onde tinha que ter harmonia para que fosse tudo bem, conseguiram implantar isso. Hoje as pessoas estão vendo. Você vê que lá no ABC, antigamente eles faziam greve para ganhar aumento de salário, quer dizer, eles provocavam uma série de ganhos que foram através da pressão. Hoje, né, porque aí a indústria foi se precavendo. Muita gente saiu do ABC, muitas empresas. Do ABC, foi para outros estados, e, por outro lado, também investiu em tecnologia, robotização, tal, para eliminar o problema que era o ser humano, cara. Está entendendo? E quantas operações foram substituídas por máquinas. Hoje, existe greve lá, sim, já vi algumas, mas greve para fazer com que não perca o seu emprego. Pode reduzir jornada de trabalho, reduzir o salário. Até salário. Não é isso? Então mudou. Então eu acho que o Brasil, novamente, está voltando, né, dentro da maneira que estou enxergando, da minha ótica até, o Brasil vai voltar, né, se estruturar, vai novamente, porque todo país próspero, rico, né, o capital de trabalho é abraçado, cara, está entendendo? E o poder público não pode ser um órgão complicador, está entendendo? Claro, fazer de acordo com o manda a lei, mas tem que ser rápido, ágil, né, para que as coisas aconteçam. Então, isso aí. Então, eu acho que a obra mais importante que nós fizemos na época, né, foi o rompimento, né, dessa atadura do cordão umbilical, do capital existente, e as pessoas passaram a acreditar. Você vê que hoje todos esses industriais, né, que nós temos em Brusque, inclusive a concentração de riqueza emergente, está na mão de pessoas que nem pensavam ter empresa e tem. Né? Isso foi provocado, isso foi trazido, daquele tipo do teste São Tomé, né? Tem muita gente que vê o vizinho fazer, deu certo, vai também, mas a gente sempre chamava a atenção, né, que nós estamos vendo a era do conhecimento. Tinha que ter estrutura, né? Porque se tu olhar aqui, ó, né, faz uma... Tu pega, vamos dizer, essa história da humanidade. Né? Quem é que exercia as lideranças há muitos anos atrás? Né? Era aquele que tinha força física, tá entendendo? Tem até a história, a Bíblia, do Sansão, te lembra?
que tinha força nos cabelos. Então, quem exercia, tinha os grandes exércitos, né, quem tinha essas habilidades, material bélico e tal, e era o líder, né, e se respeitava. Depois veio a segunda onda, que foi a onda do capital, né? Você vê que o capital ele vai onde ele possa se multiplicar. Né, e lá atrás, quando exercia a expressão, a força, você ostentava e você era um cara forte. Tanto é que você vai na Europa, você vê aqueles castelos, os cercados, os caras trabalhavam ali dentro, o dinheiro que ganhava era naquelas construções, né? Quanto mais trabalhada, quanto mais bela, quanto maior era o... Mais forte, mais força. Representava, né, toda essa ideia, mas toda a liderança se respeitava. Aí veio a era na verdade, que o capital passou a mandar. E hoje nós estamos vivendo a terceira onda, que é a era do conhecimento. Está entendendo? Então, a chance está aí para todo mundo. Você tem que adquirir conhecimento. Aliás, você lembra na época do Império Romano, como é que era? Se dizia, dê pão e círculo, quer dizer, dê comida, não deixe o povo passar fome, e dê coisa para se distrair, né? Não dê ao povo conhecimento, porque ele vai te superar. E assim o PT formava esse curral eleitoral, querendo com o salário família, né? Porque o Fernando Henrique, quando fez o Bolsa Escola, ele transformou em Bolsa Família. Eles não queriam que as crianças estudassem, tu está entendendo? Para que permanecesse, né, dependente do governo, né? Tu está entendendo? Então, esse era o caminho do PT. Deixa eu só falar, né, interrompendo o Ciro um pouquinho, só pegar outro gancho, né? Se tem uma pessoa, um líder político que eu conheci, já há muitos anos pregava, o Luciano, um abraço para o Luciano Hang, né, um grande amigo, grande parceiro. Hoje o Luciano ele dá um enfrentamento, né, e ele falou o porquê, né, de não estar nessa linha, por que mudar para cá, né, não ficar ali, né? Foi Ciro Rosa. Isso aí eu faço depoimento aqui, porque foi o primeiro líder político que eu conheci que já combatia e falava contra o PT. Sim, mas eu trabalhei em diversas cidades grandes, até alguns países, então a gente percebia que o caminho que estava sendo tomado era o pior, que ia, né, trazer para o país um atraso. Né? E eu, se você sabe, eu respondi processo, porque uma vez como deputado eu falei que o PT não era um partido organizado, era uma organização que adotou o partido, né, e aquela série de coisas e tal. E, claro, eu fui responder esse processo e depois, né, aquilo que saiu da revista Veja, mostrando tudo aquilo que eu falava estava ali, tá entendendo? Estava acontecendo. Estava acontecendo. Eu me lembro que até o ministro falou, olha, ele é uma que era deputado e outro que ele falou que está acontecendo, que está aqui. Tá entendendo? Então era isso aí. Então a gente tem que ter, na verdade, a minha parte, né, que eu entrei na política, que não pensava em entrar, entrei porque sabia que podia contribuir, porque se soubesse que não podia contribuir, eu não tinha essas vaidades. E acabei indo, me desviando da iniciativa privada, entende? Mudou a sua vida. Não é que mudou a vida, né? Que eu faço com prazer, tá vendo? Sinceramente, eu nunca, desde criança, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu posso fazer, que eu pude, né? Além de fazer bem feito, também não atrapalhei, nunca, jamais atrapalhei alguma pessoa. Se eu não puder ajudar, pode ter certeza que te atrapalhar não vou. Tá entendendo? Ciro Rosa, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? A gente tem a conversa aqui para 2 horas, com certeza, né? A pergunta que todo mundo pergunta, né? Até muitos empresários. E só um gancho antes de eu fazer essa pergunta final. O Ciro tocou num ponto que eu tocou meu coração aqui, minha lembrança, né? Na década do final de 80 para 90, você falou a verdade e fala a verdade. Nós temos aqui em Brusque N empresas, Aradef Malhas, e Coach na época, grandes, né? Coach hoje, né? Aradef e quantas outras empresas que elas vieram no mercado e fizeram sucesso e são sucesso,
né, graças a esse boom de Brusque, né, essa oportunidade, essa abertura que deu para a cidade, e isso que o Ciro falou, eu defendo isso. Você falar para as pessoas que você pode fazer, você tem que acreditar, você pode mudar, você pode transformar. E hoje são pessoas que... Estava lá o Beto, a família do Beto, um abraço ao Beto Stack, né, ao Deba também, a lembrança do Fernando, né, enfim, a família toda, que trabalhavam com arroz, né? Plantavam arroz e vendiam arroz. E aí se tornou que é uma grande malharia, né? E quantas outras grandes malharias vieram, né? Guabiruba, por si só, também foi o braço que foi se abrindo, né? Isso foi um fato marcante que eu só estou confirmando aqui, que isso eu vivi em Brusque, né? Na época, e quando você falou também o negócio de conhecimento. A Zambuja terminou, tinha mais de 2.000 lojas. Por quê? O pessoal copiava muito o outro ali e o pessoal não tinha conhecimento. Então, o pessoal não tinha aquela coisa do conhecimento para desenvolver diferente, fazer diferente, como hoje tem que fazer diferente, né? Mas, viu, Barão, na verdade, né, quando eu comecei lá atrás, então aqui não se costurava nem mais, não sabia costurar. Mas nós introduzimos aqui a terceirização. Porque para você chegar do algodão a um produto final, assim, que nem a sua camisa ou a minha, você vê quantas operações vai passar esse algodão, o dinheiro que você precisa ter para investir em todo esse maquinário. Você vê dentro dessa sala de abertura, na fabricação do próprio fio, na tecelagem, a tinturaria, estamparia, e aí vai, e corta, tal e coisa. Então, através da terceirização do sistema integrado, a gente pulverizou essas tarefas para chegar num objetivo. Hoje, aqui em Brusque, é aquilo que nós implantávamos, que o direcionamento era isso, já começou assim. Era para que eu posso abrir uma fábrica hoje, produzir roupa, se quiser, mas sem ter um empregado, posso ter no departamento de criação, da comercialização, porque hoje você tem oficinas, né, que costuram para você. Tem outros que testam para você, outro que faz o fio para você, outro que tinge, que estampa tal. Então você fez um sistema integrado, que são muitas das empresas, né, com cada qual com o seu capital, né, para se chegar a um objetivo. Assim, quem faz muito é a agroindústria, né? Ela monta lá um frigorífico grande, ela fornece os pitinhos, os porquinhos, tá entendendo? Mas ela é que desenvolve os produtos, que abate, que comercializa, né? E os outros são colaboradores, né? Só integrados, né? Participando para chegar naquele resultado final. Foi o que nós introduzimos aqui. E só que a gente começou a preparar também, que era mão de obra, certo? Aquilo que eu te falei, não sabia costurar, então quantas máquinas eu trazia para cá, e a gente começou a ensinar esse povo. E a Rua Zambuja, só não retificando, mas te dando, vamos dizer assim, né, porque eu vivi isso, quando eu comecei a produzir malha, o seu Zaulino, lá, né, o Schulnigg, aquele pessoal, é que o seu Zaulino Roque fazia lingerie, o outro fazia isso, e nós passamos a adotar um sistema agressivo de venda. Era eliminar o atravessador que viesse, então não dizia nem balconista, a pessoa estava costurando, parava para ter preço. E nós começamos a vender para as lojas, era mais o sistema atacado. E aí todo mundo via que ali estava aquele movimento todo, né? E que foi eu, na verdade, que tomei a iniciativa na época de construir isso aí. E aí veio muitas. E ali, de repente, as pessoas... Um dia eu falei, eu tive uma reunião, foi antes de sair, em 92, eu falei, olha, nós vamos perder uma grande fatia do mercado, pela ganância e pela sofisticação. Então, na Rua Zambuja, ali um ponto passou a valer $150 mil, cara. Aí vinham os outros para fazer compra, o outro dava 10% de comissão. O outro 15%. E aí nós fomos se afastando, porque isso tem que estudar, tem que botar no preço. E nós fomos perdendo o preço. Eu me lembro que quando nós começamos aqui, que nós tínhamos esse sistema agressivo de venda, o pessoal de São Paulo, as lojas de São Paulo, ia abastecer aqui. Hoje vão se abastecer. Voltou. Em São Paulo. Você tem hoje aqui uma força muito grande, mas no sacoleiro, no preço assim, não para o atacadista, né? Para o consumidor, na verdade. Porque... E aí veio a AMP, né? Antiga AICA, né? Quando sentiu que está vendo, para buscar essa fatia do mercado que nós tínhamos, que era forte, que era um grupo de lojas, né? E que vinha para cá um lojista, às vezes tinha 7, 8 lojas,
né? Num dia ele comprava a tua produção, tu tá me dando? Então era isso aí. E a AMP faz esse trabalho. E faz muito bem, né? Muito bem, exatamente, que a gente conversou muito, eu e o Luizinho conversamos muito a respeito disso. Aliás, o Luizinho estudou na minha escola lá, cara. Eu já estava saindo, ele estava entrando. Né? E tanto é que quando eu fiz parte da prefeitura, eu trouxe como secretário de comércio, é um rapaz que, né, já contribuiu bastante, é um cara muito interessado nesse sentido. Então as coisas acontecem, aquilo que eu te falei. Como é que a cidade é forte? Quando o povo se dedica, quer dizer, quem faz a cidade forte é o próprio povo, a iniciativa de cada qual. E Brusque teve sorte, né, de pegar pessoas, né, que se envolvem no sentido e que ela continua gerando as oportunidades para garantir a permanência dos nossos filhos, né, no convívio familiar. Todo mundo depende de emprego, não é verdade? A sequência, né? Para a gente encerrar, Ciro Rosa, todo mundo quer saber, todo mundo conversa nos bastidores, mas ele não pode, ele vai, ele não vem, é uma conversaiada na cidade, porque Ciro Rosa tem uma marca na cidade. Não estou falando isso para puxar sardinha para o Ciro. Ciro Rosa é uma pessoa que eu tenho na minha história também. E sempre agradeço a oportunidade, né, de estar junto. Mas, acima de tudo, política, né? A volta do prefeito Ciro Rosa para a prefeitura. Existe essa condição? Ciro não tem impedimento? Ciro tem? Como é que está essa situação para você ser o pré-candidato do seu partido para 2020 para a prefeitura, como pré-candidato à prefeitura de Brusque? Eu já paguei muito preço nesse sentido, porque o adversário ele é sábio, né? Ninguém joga pedra na árvore que não tem frutos. Aí quando faz, né, uma prévia, naturalmente todos os partidos fazem, diz assim, o Banana tem chance de ganhar a eleição. Então todo mundo vai trabalhar contra o Banana, porque eles querem ganhar a eleição. E ao invés deles buscar os votos necessários e mostrar os seus projetos para superar o projeto do Banana, eles vão criar coisa para destruir o Banana. E aí o que acontece? O Banana não vai, que tem o melhor projeto e que podia realmente contribuir. Entra o Zé Guedé lá, tá entendendo? Que veio com um monte de mentira, um monte de história e conseguiu te impedir. Mas quem perde com isso é o município, é um grande prejuízo, não é verdade? É assim que as coisas acontecem. Eu já participei de eleição que não podia por isso, aí depois era julgado que podia, mas já passou que nem agora tem que ver. Você vai ter um jogo de futebol, certo? Pô, aí você está jogando. Aí o cara chutou a bola, ela entrou por fora da rede. Bom, o juiz deu o gol, tá entendendo? Aí depois que termina o jogo, tu vai ver na televisão agora que não foi, mas já acabou o jogo. Tá? Virou. E me aconteceu uma vez de 2 eleições que eu participei, que ao terminar, depois de 2 meses, 3 meses, podia, mas já acabou o jogo. Já foi? Já foi. E aí o que eu cito aqui em Brusque é a mesma coisa. Número grande de partido. Olha, eu quero deixar aqui, tem o Pedro Simão, tudo aquilo que a gente fala, eu que combinava muito com o Luiz Henrique, o Jorge Bornaz, né, do Pacto Federativo, tudo que vai estar acabando de acontecer, que vai fortalecer os municípios, porque é no município que as coisas acontecem, não é verdade? Então, eu me lembro uma vez que eu dei uma palestra lá sobre a lei de responsabilidade, né? E eu falei, olha, nós temos um levantamento estatístico, o presidente da República, né? Ele recebe, na época era 21 ou 22 crianças que chegavam a óbito ao nascer e completar 1 ano de idade, né? E o nosso município, na época, era 3, 4, entende? A gente estava... Por quê? Porque a gente se dedicava, tinha um acompanhamento desde o leite materno, enfim, entendeu? Todo aquele um trabalho voluntário, voltado para isso. Pô, se nós conseguimos, claro que lá conseguiria também. Mas o mais importante é que, eu vou dizer, o presidente da República, veja, eu mesmo como prefeito não consigo uma audiência, é difícil, né? Agora o prefeito, não, todo mundo tem meu telefone. Eu sabia, pô, né? O pai que perdeu o filho, eu ia no velório, então eu sabia que ele estava faltando dificuldade, que não tinha comida. Eu sabia de tudo, né? As pessoas me ligavam, você tem um contato. Então, só que a gente, às vezes, não tem o recurso necessário. Então eu sempre discuti, né, que o dinheiro ele tem que ficar no município, onde as coisas acontecem. Depois o Estado e a União, só com a parte final, na verdade, porque o dinheiro fica a fatia maior hoje na União, quando ele chega aqui, chega lapidado, cara.
Está entendendo? Então, as coisas estão acontecendo, na verdade. Mas e esse número grande de partidos, nós precisamos reduzir o número de partidos. Você pode ter a democracia nos Estados Unidos, você pode ter quanto partido quer, mas tem essa cláusula de barreira, cara. Daí aqui se virou, não existe cláusula de barreira, botaram uma pequena ali. Então é o seguinte, cada um faz partido, se une 10 partidos para eleger 1 ou 2, e aquele que se elegeu, na verdade, não representa nem o povo, representa ele mesmo, porque ele tem as opiniões dele. Aí chega lá, por que houve lá na época do PT, aquele tipo de mensalão? Porque era quase candidatura solo. E aí ele conseguiu, com o dinheiro do povo, né, tá entendendo? Manter a maioria e fez o que fez, né, o próprio PT. E o que precisa ter, na verdade, são partidos fortes, representativos, né, que possam ter uma região representada. E como eu te falei, esse número grande de partido aqui, nós vamos correr um risco, se não houver o consenso entre as pessoas que fazem parte dos partidos, vai ser difícil fazer um deputado. Ciro Rosa é candidato? Olha, estamos construindo aqui um partido, estamos formando o partido, que é o Podemos, né, e nós estamos centrados, né, que é fundamental. Eu acho que o partido ele tem que dar o norte. Tem questões que é individual, mas tem a estrutura e aquilo que é questão fundamental do próprio partido. Porque nós vamos ter uma eleição ano que vem, depois tem outra e outra e outra. E trazer novas lideranças. É preciso que essa juventude, né, possa discutir esses processos políticos. Tudo que aí está passou por uma decisão política, né, e necessariamente passará por ela. Você vê lá no Congresso. Né, depende lá dos políticos, as mudanças necessárias, temos que ser ágil. Né, e se a gente não estiver atento, num pleito vão ser eleitos pessoas, e vamos, então, pelo menos, nos esforçar para que possamos escolher os melhores. E os partidos, né, ele tem que estar sentado. O que é mais importante numa cidade ou num país? São as pessoas, cara. Não é verdade? E partindo desse princípio, qual é o maior patrimônio seu, ou da pessoa? É a saúde, correto? Pô, nós queremos que ela seja próspera. Nós temos que preparar nossos filhos, levar a eles os conhecimentos, né, para que possa vir para cá o capital e gerar emprego, garantir a permanência, entende? E que você possa ter um bom salário. Então, é voltado com esses princípios, né, que nós estamos montando o nosso partido, que é um partido que vai, com certeza, sempre buscar, na prática, a representatividade legítima do povo e o bem-estar da sociedade. Entende? Então, para isso, a gente está lutando, nós estamos filiando, né, pessoas, né, de todas as idades, está entendendo? Todos os segmentos. Mas é importante que essa juventude, todos os segmentos, que essa juventude participe, tá entendendo? Porque vai ficar nas mãos deles, né? A gente tem que preparar. Eu estou aí com 73 anos, mas vejo da importância, né, de a gente estar firme quando chega a oportunidade de escolher os nossos representantes. Né? Eu, como tenho conhecimento disso, né, me dedico nesse período com muito afinco para, né, poder fazer o melhor, porque eu sei que os próximos 4 anos dependem da estrutura a ser montada. Então, o meu nome, eu sou filiado também está à disposição. Nós temos alguns filiados que pretendem ser candidatos, isso é importante, né, que estão afinados com isso que eu estou te falando. Qual é o nosso objetivo? É, nas próximas eleições, né, eleger pessoas que estejam compromissadas com o povo e com as transformações, não é verdade? E que esse partido, hoje já você vê que o Podemos já é a primeira bancada do Senado, está entendendo? E nós temos o nosso líder maior, né, que é o Álvaro Dias, é um político conhecido, que fez já um bom trabalho, né, durante a sua trajetória política. Você pode fazer
né, uma avaliação do que ele, o espaço que ele ocupou e os resultados obtidos através dele. Então, eu acho que nós estamos na véspera quase dessas eleições e é preciso toda a atenção. Por isso eu gostaria de convocar a sociedade, toda a juventude, e venha, né, para o debate com um pensamento só, no fortalecimento a cada dia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, porque vai ser através das nossas ações que as coisas vão acontecer. Portanto, deixei meu nome à disposição para ser candidato também. E quem é que escolhe? É o próprio partido da convenção, né? Nós podemos ter diversos candidatos, você pode ser candidato a prefeito, como tem outros que já querem, e na convenção é que se escolhe quem será o candidato dentro de um processo democrático. Podemos afirmar, então, que o Ciro também tem o nome lá como pré-candidato a prefeito da cidade. E está, sim, como pré-candidato, porque tem muita gente que fala que você não pode, que você tem impedimento. Mas é aquilo que eu estou te falando, né? Eu não tenho impedimento. É claro que tem pessoas trabalhando só nesse sentido, correto? Então, aquilo que eu te falei, teve coisas que eu não tinha, que eu fui e me deram impedimento, depois eu fui julgado, não tinha. Agora, depende, né? É só me dar tempo para que se faça, que se a outra tivesse tempo, né? Nessa última eleição, eu não recorri em segunda instância, porque me deram a decisão no último dia, e aí dizia o seguinte, se eu recorrer e perder, o partido não pode ter candidato. Então, né? Já o Clécio Savaro é o prefeito. Histórias da política de Brusque. Bom, Ciro, fica só um pouquinho, não estamos encerrando. Queria agradecer a sua presença aqui. Ciro vai viajar, né? Faz muito tempo que, devido ao acidente, não vai lá na fazenda, não vai lá ver as suas coisas, os seus negócios pessoais, né? E ele amanhã vai viajar. E ele hoje, dia 18, falei, por favor, Ciro, é importante seu depoimento. O Canal Aberto é um programa aberto à sociedade brusquense, à história de Brusque. E uma história de Brusque, um pouquinho dela, também faz parte da história de Ciro Rosa. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal 24 Horas, um canal de verdade da cidade de Brusque. Me sinto muito lisonjeado, agradecendo mais uma vez a sua presença e desejar sempre sucesso e muita saúde. Olha, Barão, quero deixar aqui um abraço para você. Na verdade, eu vou até Belém, né, porque eu fiquei lá 29 dias internado no hospital, né, e lá tem uns médicos que me trataram, para fazer uma avaliação. Devia Santarém e dar uma passadinha na fazenda. Deve ficar uns 10, 12 dias fora daqui, né? E aquilo que você falou, né? Das empresas, você citou o nome de algumas empresas, né? Mas tem tantas empresas, né, umas maiores, outras menores, que surgiram, por exemplo, os villages, né, quando começaram, né, me lembro que até para comprar máquina, né, eles não conheciam a máquina, a gente não, é comprar essa, aquela e tal. E a concorrência, tu sabe, ela é salutar para uma cidade, isso é o meio de fortalecer, certo? Porque você traz um público, um cliente, o outro traz outro, entendeu como é que é? E assim nós vamos. E assim nós vamos. Então, uma pena que a gente estava também rotulando a nossa cidade como uma cidade muito importante, né, dentro do contexto do turismo, de aproveitar, né, porque nós temos o litoral, né, que aí foi feito pela natureza que se encarregou de fazer, né, e você vê que ele cresce muito, né, a indústria do sem chaminé, que é o turismo, né, cresce muito. E Brusque, nós não temos praia, não temos nada disso, né? Mas precisamos fazer tantas coisas importantes, desde o Praça das Esculturas, o turismo da fé, entende? Os museus, a parte do culinária, futebol, né? A culinária, enfim, as festas, porque nós somos próximos do litoral. E o turismo comercial, você comprar direto de uma empresa e tal, para que mesmo todos que venham ao nosso litoral, e cada ano tu vê como aumenta a população, né? Vão vir em Brusque, era o planetário que nós estamos fazendo, né, o observatório, eram coisas importantes. E se tu olhar, né, nós temos aqui no Brasil, né, as cataratas do Iguaçu, vem muita gente feita ali pela natureza. Você vai lá no Canadá, tem as cataratas de Niágara, entende? Mas na Europa, tu vê, assim, grande parte, o turismo é em função daquilo feito pelo homem, aqueles castelos, igrejas, tal, etc. E tu vê que o polo que leva o maior número de turistas do mundo, feito pelo homem, chama-se Disneylândia. As pessoas vão tudo para lá. Aí veio, também feito pelo homem, onde tem o maior movimento econômico. Sabe onde era? Las Vegas. Aqueles cassinos, aqueles shows, tu tá entendendo? Jogo. Era um deserto aquilo lá. Então, feito pelo homem.
E agora nós temos uma outra força vindo aí, né? Mas tem uma outra também, já do outro país, mas essa outra força está vindo aí, que era deserto também. É o Dubai, né? Você vai lá em Dubai, você tem tudo lá, feito pelo homem. Tu está entendendo? Então está entre os 3 polos de maior movimento, seja econômico e de fluxo de pessoas. E a gente queria aproveitar aqui em Brusque, né, esse parque da escultura que não entenderam, que roubaram o portal, que era um troço lindo, que era para tinha outro para fazer, fizeram aquilo que tem lá, que não diz nada com nada. Né? A Praça das Esculturas, ela saiu porque alguém entrou com uma ação e o juiz determinou que tinha 2 anos para o cara fazer. Me lembro que o PT disse que ia fazer brita daquilo lá, quebraram um monte de estátuas, jogaram por aí, nem sabem o valor cultural que aquilo tem. Eu posso errar, posso dizer para ti, né, que dos artistas contemporâneos, nós temos o acervo mais importante do mundo, que está ali, ó. E muitas peças bem jogadas ali, como teve algumas que já foram danificadas. Então, o projeto nós tínhamos dentro do túnel, a galeria, Brusque, né, poderia, né, se fizesse tudo aquilo que foi projetado para ela, ser o teleférico, o Parque do Sul Botânico, tudo coisas compromissadas com o turismo, para que o cara que venha... Tem ela opção, né? Não deixa de vir a Brusque para comprar uma roupa, tu está entendendo? Porque esse polo comercial, ele pode se transferir, outra cidade fazer igual, tal, certo? E você vê quando lá na Foz do Iguaçu, né? Lá você acaba vendendo porque o cara não vai lá para comprar, vai lá para ver as cataratas. Mas quando tem preço bom, tem gente que vai lá para comprar. E assim pode ser Brusque. Então, no momento que tu cria uma estrutura de turismo, não é viável lá ir comprar. Bom, mas eu tenho que ir lá para ver isso, ver aquilo, já que estando aqui, já aproveita e já compra. Isso aí. Entendeu? Então, veja bem, o homem, quando ele quer, entendeu? Ele é sábio, né? Ele sabe que tudo passa, né, numa sociedade onde haja, vamos dizer assim, uma união de objetivos, né, entre os povos que habitam, né, uma região ou um centro, né, e ele vai se urbanizando com com aquela filosofia, e tu pode ter certeza, dentro do contexto econômico se fortalece, dentro do contexto do conhecimento, né, pode ter certeza que seus filhos vão ser, com certeza, ser não só alfabetizados, mas ter a oportunidade de se enriquecer nesse sentido, e ela vai se tornar, né, além de próspera, forte, né, através da iniciativa do seu próprio povo. Então, portanto, meu abraço, meu obrigado por ter me convidado para participar aí do Canal Aberto. Um grande abraço a você, Barão. Sucesso, Ciro Rosa. Faz parte da história de Brusque, aqui no Canal Aberto, no canal 24 Horas. Daqui a pouco a gente volta.